Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Daytech. Esse é o nosso Daytech número 21. Meu nome é Henrique Preto e essa é a plataforma digital da Rony, onde eu venho entregar para vocês aqui esse conteúdo relacionado à segurança do trabalho e relacionado a emergências industriais, principalmente. O tema da aula de hoje é os pontos de fixação do cinto de segurança, tá certo? Isso é um tema muito importante, né? Por quê? Porque usar o equipamento corretamente faz toda a diferença, certo? Usar o equipamento correto, usar o equipamento da maneira adequada faz toda a diferença. Não basta ter o equipamento correto e usá-lo da maneira inadequada. Como, por exemplo, né? Agora, eu tenho falado muito isso, né? O respirador, né? Um respirador. Sabemos aqui, quem é do Daytech já sabe, por exemplo, que o uso do respirador, o respirador ideal para o Covid-19, por exemplo, é o PFF2 ou o equivalente, né, dele fora do país, que é o N95. Ponto. É o equipamento ideal. Segundo ponto, né? Se eu usar o equipamento ideal, não sei se dá para ver no vídeo aí, mas eu tô com um pouco de barba, né? Tá meio mal feito, também tô trabalhando faz um tempão aí, não deu tempo de fazer barba. Ora, se eu usar o equipamento ideal da maneira errada, não tem eficiência. Logo, cai a eficiência. Se eu usar o equipamento errado da maneira certa, também não tem eficiência. Se eu usar o equipamento errado da maneira errada, também não tem eficiência. Só existe eficiência em segurança do trabalho, em atendimento à emergência, quando você usa o equipamento certo da maneira correta. Então, esse é o ponto. É a partir dessa premissa que nós vamos começar a aula, perfeito? Mas, antes de começar a aula, eu gostaria de novo de compartilhar algumas novidades com vocês. Primeiro de tudo, vou voltar com as lives, né? Anotei aqui, vou voltar com as lives aí. Talvez semana que vem ou na outra, era para ter uma sábado agora, eu não vou conseguir, tá? Por demanda de trabalho mesmo. Mas voltarei com as lives, já estão sendo marcadas aí com grandes amigos profissionais, tá? A aula de hoje eu não ia fazer, eu cheguei agora no hotel, 19h47, a hora que eu tô gravando agora, então eu vou subir, vocês vão receber essa aula aí no Daytech via e-mail. Eu não ia gravar aula, peguei trânsito, 4 da manhã eu já estou saindo daqui, mas, né, teve algo que hoje mudou aí, mexeu bastante comigo, que foi um amigo de Rondônia, um amigo de Porto Velho, que ele mandou um e-mail, cara, preciso fazer isso aqui está tendo que enviar informação para as demais pessoas, né? E por falar em informação, né, vamos aqui, que eu quero mostrar para vocês rapidinho essa novidade aqui. Veja só que interessante. Aqui eu tenho apenas um contato elétrico, tá certo? E ele vai ficar incandescente, ou seja, ele vai ficar bem quente. Não tem fogo, mas veja só que interessante quando eu coloco isso incandescente perto do vapor da gasolina. Até assustou. Olha o susto aí, ó. Show. Bom, se você quer ver mais disso, né, o curso de Ciência do Fogo já está para ser liberado aí para vocês. Ficou bonito, ficou bom. Eu vou compartilhando aqui com vocês como que essas coisas estão acontecendo aí. Perfeito? Então, vamos aí para a nossa aula, uma aula bastante técnica, né? Hoje o tema é trabalho em altura. Do trabalho em altura, a gente consegue depois migrar para a verticalidade, né? Esse uso, trabalho em altura, mas espaço confinado também acaba utilizando, visto que o profissional usa cinto para entrar no espaço confinado. Aqui entra mais uma questão importante. É necessário o uso de cinto para entrar no espaço confinado? Bom, vai depender da sua análise, né? Eu considero que é necessário sim para todos os serviços, mesmo que não tenha diferença de nível maior que 2 metros, e eu posso justificar isso. Por quê? Porque se o rapaz ou se a moça ficar preso lá dentro do espaço confinado, se eles passarem mal, se tiver um mal súbito, se tiver um problema, seja ele qual for, atmosférico, seja lá qual for, eu consigo sacá-lo, eu consigo achar pontos de fixação para sacá-lo. Ah, mas se eu não tenho ponto de fixação pensando em um resgate, espaço confinado e assim por diante. Cara, primeiro é a vida, depois a qualidade de vida, né? Existem das técnicas mais lindas até as mais eficientes. Tem técnica que é muito bonita e pouco eficiente, tem técnica que é feia e é eficiente. Pensando em espaço confinado, então, o que é mais bonito e mais eficiente é arrancar o cara vivo, tá? Em altura, o cara ficou pendurado, é arrancar o cara vivo. Agora, se não trabalha em altura, tá? Sem um trabalho em altura, o pessoal não souber, né, não conseguir
não souber, por exemplo, colocar um anti-queda, meu trava-quedas no ponto correto, o profissional ele pode se quebrar no meio, né? Então, nós não estamos nem apenas falando do mal de arnês, do choque ortostático e assim por diante. Nós estamos falando do trauma, né? Nós estamos falando do trauma. E o cara está pendurado, ele precisa sair dali, ele tem tempo para sair dali, né? E se ele cair e colocar no ponto errado, né? Toda a energia ela vai ser dissipada no corpo de maneira que isso vai complicar a vida dele. Então, esse é o nosso ponto, porque eu vi hoje na internet um vídeo que me chamou bastante atenção devido ao posicionamento do Talabart, tá? Aonde o Talabart estava conectado, o conector do Talabart, em que local do cinto estava conectado, quais são os pontos de ancoragem que o cinto possui, tá? Então, isso aqui é de extrema importância quando a gente fala de verticalidade de maneira geral, perfeito? Então, essa deve ser a maior motivação. Você colocar no ponto errado, o equipamento errado, nem tudo que dá certo é certo, né? A verdade é essa. Se você colocar o equipamento errado, usar o equipamento certo da maneira errada, também não vai funcionar, aquilo que eu havia comentado com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ser práticos, vamos ser bastante incisivo nisso aí. Por quê? Porque é um erro que acontece, tá? Às vezes a gente não está tão atento, por isso que no trabalho em altura, tá certo? No trabalho em altura, nos trabalhos verticais, de maneira geral, vamos pensar na verticalidade também no espaço confinado. Existe o cheque cruzado, né? Então, assim, eu coloco o meu equipamento, mas eu estou sempre observando o equipamento do meu parceiro, do meu colega e tudo mais para ver se está ok, se tem uma rosca aberta, se ele está bem posicionado, se está faltando um pantinho, se está faltando um descensor, tá? E eu estou falando aqui por quê? Porque já em competição, inclusive, o Walker, ele foi o grande campeão, né? Ele foi campeão descendo no crawl, né? Porque ele subiu sem descer, arrancaram o descensor dele e a equipe não viu, nós não vimos, foi erro de todo mundo. Né? Felizmente foi seguro, cumpriu o protocolo com segurança, mas pagou pau. É que ele realmente é muito fora do normal, fora da curva e, né, levou o título mesmo assim, que me deixa muito contente, né? É meu amigo, meu treinador. Mas vamos lá, vamos falar de segurança do trabalho. Então tá. Para o pessoal que adora uma norma, né? Tem o pessoal aí que gosta bastante de norma. Então, quando a gente fala no cinto de segurança, perceba aqui no cinto, né? Não sei se vocês vão conseguir ver meu mouse, mas na seta aí ela está indicando, né? 2 pontos, um cinto de frente e outro cinto de trás. Um ponto de ancoragem que está ligado, conectado ao peito do trabalhador, outro ponto de ancoragem que está conectado às costas do trabalhador. Note que ambos os pontos de ancoragem estão acima da linha da cintura, acima do umbigo do trabalhador. Né? Não sei o que o pessoal considera cintura, tem gente que considera meio da barriga como cintura, eu considero cintura a parte onde você coloca o cinto, né, da calça. Então, todo ponto de ancoragem, sempre, isso aí é amparado por normativas, tá? Nacionais, internacionais. O ponto anti-queda, eles têm que estar acima da linha da cintura do trabalhador. Esse é o ponto. Ou seja, qual é o equipamento que te livra de uma queda? O equipamento que te livra de uma queda, que limita a sua queda, visto que você vai cair, a gravidade está trabalhando em cima de você. O equipamento que limita a sua queda é o trava-quedas ou é o Talabart, tá certo? Esses dois equipamentos, então, trava-quedas ou Talabart, eles devem ser conectados no seu cinto de segurança acima da linha da cintura ou no ponto do cinto de segurança, onde está escrito A, tá certo? Tem um Azinho aqui, ó, tá mostrando, né? Existe um A e existe um A. Sempre vai ter, ou no ponto de ancoragem, ou uma etiqueta e uma série de coisas, vai ter um A. Agora, veja só, esse é o modelo de cinto que eu coloquei aqui. Agora, existem cintos de segurança que eles são... o trabalhador veste, põe a perna, tudo, só que eles não são uma parte em Y, tá certo? Eles formam uma união aqui no meio e depois ele abre. Então, ele é um cinto aberto, tá? Se é um cinto aberto e eu preciso colocar um trava-quedas, preciso colocar um talabarte e tudo mais, nesse cinto aberto, o que eu faço? Você vai verificar a marcação dele, a marcação vai estar como A sobre 2, tá? Que equivale a meio. Você junta meio de um lado mais meio do outro, juntou os dois por um mosquetão, você tem o quê? Um inteiro, tá certo? Então, no nosso cinto, tá? Nós vamos colocar trava-quedas e talabarte onde? No ponto onde tem uma marcaçãozinha do A, tá? Existe cinto que tem a marcação A sobre 2. O cinto de marcação A sobre 2 significa que você tem que juntar 2 para dar 1. Eu já vi cinto da Skylotech,
né? Se eu não me engano, a Escalotec é alemã. Eu posso estar errado, mas o cinto era A/4. Então vinha 2 pontos de ancoragem de cima, 2 pontos de ancoragem de baixo. Eu tinha que juntar os 4 pontos de ancoragem para formar um. Tá certo? Tá errado? Não tá, não tá errado. É o tipo do cinto. Você vai escolher o cinto que você quiser para desenvolver o seu trabalho, melhor equipamento, né? Para desenvolver a sua atividade, tá? Então vai de, obviamente que existem marcas melhores, marcas piores, marcas mais acessíveis, marcas menos acessíveis, mas o importante é que você saiba utilizar o equipamento. O objetivo dessa aula é onde eu uso o equipamento, onde eu coloco o talabarte, onde eu coloco o trava-quedas, tá certo? Então essa é a linha de raciocínio justamente para isso. Agora, se eu estiver no plano inclinado, se eu estiver subindo e tudo mais, seja na frente ou atrás. E aqui vai uma dica, tá? Talabarte, vai aonde? Tanto faz. Aonde o trabalhador quiser, tá? Se o trabalhador quiser usar, ele se sentir melhor em usar o talabarte no ponto de ancoragem das costas, tudo bem. Se ele se sentir melhor em utilizar o talabarte no ponto de ancoragem da frente, tudo bem, isso se o cinto tiver as duas possibilidades. Nem todos os cintos têm essas duas possibilidades. Por vezes, ou é uma ou é outra. Esse é o ponto, tá certo? Então, se eu tiver que usar um equipamento que vai restringir minha queda, tem que ser no ponto anti-queda, que é esse ponto que sempre vai estar assinalado com um A no seu equipamento. Perfeito? Dado isso, agora sim, eu tenho outros equipamentos, como, por exemplo, eu posso fazer o uso de um descensor, né? Eu posso fazer eu preciso, por exemplo, conectar o meu basic, né, o meu ascensor de punho ao meu cinto, em algum lugar do meu cinto, né? Daí a gente vai entender quais são os outros pontos, né, de restrição e o ponto de posicionamento do cinto de segurança, tá? Que são os pontos que estão na linha da cintura do cinto. Então veja só, lembra da linha da cintura? Por que na linha da cintura, né? Eu não vou colocar um equipamento anti-queda, porque a linha da cintura está no meio do seu corpo, né? Principalmente se estiver na parte da frente, se você cair, seu corpo ele vai dobrar ao meio, né? O corpo vai dobrar ao meio, se estiver na parte da frente, a sua coluna não faz esse movimento aqui para trás. Você vai estourar a coluna e vai ficar pendurado na corda, tá certo? Ou pendurado na estrutura, se for um talabarte que você esteja utilizando, tá? Se estiver no lado das costas, também você vai tomar uma pancada e vai com tudo para a frente. Então, sistema de travamento tem que ser no ponto anti-queda. Agora, se eu quiser um ponto de restrição, você pode usar ponto de trás do cinto, quando esse cinto permite, quando isso tem. É outra norma, né? Vocês estão vendo que nesse caso é N358, no outro caso é N361. Essa norma, inclusive, ela é mais recente, de 2018. Ponto de restrição é o que fica nas costas. Você tem que levar em consideração o quê? Tá? Quais são os cuidados do ponto de restrição? É até onde, né, você vai poder ir devido a essa restrição. Tá? Lembrando que você tem que ter uma distância segura das bordas, que nem o que está acontecendo aí. Considere uns 2 metros de segurança da borda, aí sim você pode usar um equipamento de restrição. Lembra que eu falei no começo da aula? O equipamento correto, se usado da maneira correta, eficiente. O equipamento correto, se usado da maneira errada, sem eficiência. O equipamento errado, se usado da maneira correta, sem eficiência. O equipamento errado, usado da maneira errada, sem eficiência. Ou seja, quando você usa o equipamento de segurança do trabalho, um equipamento de proteção pessoal, um equipamento de proteção para o trabalho ou para a emergência, você está se protegendo, o que é importante que tenha? É importante que você tenha o equipamento correto e esteja usando o equipamento da maneira correta. Perfeito? Porque senão você pode se machucar. Nem tudo que dá certo é certo. Veja aqui então, por exemplo, o ponto de posicionamento. Quando usamos o ponto de posicionamento, ele sai de um lado, né? Já é na parte inferior aqui, são os pontos laterais. Você pode usar um grilon de posicionamento, não um talabarte de posicionamento, mas veja só, eu já vi diversas vezes, e até eu já errei assim, né? De usar o grilon sem o talabarte. Mas pensa só, o grilon ele é um sistema de posicionamento, tá? O próprio manual do equipamento diz isso, né? Ele não é um sistema anti-queda. Então, tecnicamente, é o quê? O sistema de posicionamento, ele te posiciona, tecnicamente, então, para esses pontos de ancoragem, para determinados testes no cinto, são feitos testes de acordo com o uso correto. Tá? Então, os testes feitos, né, e a maneira correta de se posicionar no cinto de segurança são com os pontos laterais, através de um grilon ou de um talabar de posicionamento que não seja
o Grilon é um equipamento Peterson, né? Mas existem outros no mercado, mas vai usar o cinto de posicionamento dessa forma. Está seguro apenas usando o cinto de posicionamento? Não. O correto é usar o equipamento de posicionamento, que é uma norma, e depois usar o equipamento anti-queda, que é outra norma. Então, como que seria feito? Então, se tiver que usar um Grilon, você pode usar um Grilon e manter sua segurança com ASAP, por exemplo, com trava-quedas de corda, ou você pode usar um Grilon e manter sua segurança com o Talabart. O importante é, sempre seus equipamentos de posicionamento, eles estão localizados onde? Na linha da cintura. Seus equipamentos anti-queda, se é na frente ou se é atrás, eles estão localizados onde? Acima da linha da cintura, tá certo? Agora, a pergunta que não quer calar, o Talabart ele deve ser usado na frente ou atrás? Tanto faz. Isso vai depender da disposição do cinto, do tipo de atividade, do trabalhador, do que for melhor para o trabalhador. E aqui, não vale a pena você tentar obrigar um trabalhador a utilizar o equipamento sem você ensiná-lo, sem você mostrar para ele o que é o cinto, mostrar para ele o que é aquele A no seu ponto de ancoragem, aquele A sobre 2, aquele tipo de cinto que é um pouco diferente. Então, a primeira coisa, né, quando nós falamos de capacitação de equipes, né, a gente sempre fala muito, né? O empregador tem que comprar equipamento bom, isso, aquilo, o equipamento não é bom, não adianta você comprar equipamento, você pode comprar equipamento que for. O melhor equipamento nacional, o melhor equipamento internacional, uma série de coisas. Se você não treinar ou se você não for treinado para utilizar esse equipamento da melhor maneira possível, para utilizar esse equipamento como o manual do fabricante orienta, para utilizar esse equipamento para que seja segura a sua utilização, não faz sentido você ter equipamento nenhum. Lembrando, né, e aqui eu já finalizo essa aula de posicionamento e tudo mais, né, mostrando quais são os pontos do cinto, que eu diria que um treinamento de trabalho à altura ele tem que começar a partir disso. Falar, você vai usar equipamento, e qual é o equipamento, qual é o tipo de equipamento, né? Mas, em geral, a gente fala assim, tem que compra equipamento bom, cobra o empregador e aí, né, aquele negócio todo. E tem gente até com visão marxista do negócio, fala, não, porque o cara ganha dinheiro, não sei o que, tem que gastar dinheiro mesmo. Não é assim que funciona, tá? E, de repente, o seu patrão ele comprou o equipamento correto, o chefe comprou o equipamento correto, aí vai o trabalhador, coloca o cinto e coloca o cinto de maneira errada. Deixa o cinto desajustado na parte da virilha, que se o cara cair, vai bola para um lado, vai puxar o cinto, vai dar seccionamento de escroto, vai acabar com a vida do homem, né? Eu posso falar dessa forma aqui, porque aqui acho que só tem maior de idade, não tem problema, e se não tiver também é o que acontece, é acidente, né? Não é para estar criança aqui. Criança não fala de posicionamento, de restrição e antiqueda de cinto, né? Então, né? Isso de fato pode acontecer. Como também pode acontecer, então, de você cair, né? Usou o cinto errado, caiu, você não encostou no chão. Perfeito, você não encostou no chão, mas você quebrou a coluna e ficou pendurado na estrutura. Adiantou? Se a pessoa sem trauma, né? Usa-se, óbvio, tem estudo aí, até não querer mais, que o pessoal fala de 20 minutos e tudo mais, mas a partir de 10 minutos já complicou a vida do cara. Aí o cara caiu, ele tem trauma de suspensão, ele não colocou o equipamento correto, além do trauma de suspensão, ele tem o trauma, né? A energia o corpo dele teve encontro com uma fonte de energia e rompeu com um tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, seja lá qual for, e teve trauma. E o rapaz vai ficar com trauma, ou a moça vai ficar com trauma pendurado na estrutura, porque não utilizou o equipamento da maneira correta, que é só abrir o manual de instrução e verificar. Então, o uso do equipamento ele vai fazer toda a diferença, assim como o equipamento correto faz a diferença, né? Eu sempre peguei no pé, e quando eu falo de capacidade de resposta e uma série de coisas, eu sempre falei que o equipamento é adequado, o equipamento faz toda a diferença, é óbvio. Mas o trabalhador, o usuário do equipamento, ele deve utilizar. E, guarda aqui, né, para a gente finalizar essa aula, uma regra de segurança. Sempre que você estiver usando o cinto, tá? Olhe com olhar crítico para o cinto do seu colega e comece a procurar erro. Isso chama cheque cruzado. Não é para procurar erro e falar assim, pô, eu tô fudendo com a vida dele. Na verdade, você está salvando a vida dele. Fala, ó, você está com o mosquetão aberto, você não posicionou direito o seu equipamento, olha o fator de queda, o seu trava-quedas está... Você entendeu? São essas as considerações.
Perfeito? É óbvio que tem fator de queda, zona livre de queda e uma outra série de coisas. Mas o objetivo desta aula em específico aqui no Daytech, tá? É justamente mostrar para vocês que existem pontos diferentes para se posicionar no cinto de segurança. É óbvio que cada modelo será um modelo. Existem os porta-ferramentas e uma série de coisas. Isso é óbvio que no porta-ferramentas você não vai se ancorar. Você vai se ancorar apenas, né, onde são os pontos adequados para o tipo de atividade. Se for um posicionamento, você se posiciona. Se for um anti-queda, você se anti-queda. E se eu tiver que usar os dois juntos, eu uso o posicionamento e uso o anti-queda para que você se mantenha seguro. Fora isso, você pode usar um Petzl, você pode usar o equipamento que você quiser. Você pode usar, sei lá, o que tem? Você tem... eu não vou ficar falando marca de equipamento aqui, só falei da Petzl porque, inclusive, eu peguei isso aqui do manual da Petzl, né? Mas você pode pegar a marca de equipamento que você quiser para que seja seguro. Tem marcas nacionais, marcas internacionais, mas todas elas vão trazer essas informações para que você use o equipamento de maneira correta. Nenhum fabricante, ele quer que você use o equipamento de maneira inadequada. Então, né, lembrando, note que o equipamento ele tem marcações, né, principalmente a marcação do A. O A significa anti-queda, se for A sobre 2, tem que juntar 2 pontos. Se for A sobre 4, como eu já vi no cinto Scalotech, você junta 4 pontos aí. Perfeito? O cinto de posicionamento não pode, tá, usar apenas o posicionamento. Sempre que você se posicionar, né, você tem que estar previamente já conectado via equipamento anti-queda, seja ele um talabarte, seja ele um trava-queda. Fazendo isso, você consegue ter um trabalho seguro, você consegue voltar para casa e, por exemplo, se você sofrer um acidente, espero que você conte com uma boa equipe de resgate, tá? Se tiver errado o equipamento, você vai se lascar. Se o equipamento estiver correto, sofrer algum acidente, obviamente que vai doer, vai machucar, é uma série de coisas, mas os danos são mínimos, porque o objetivo nosso é preservar a vida, a qualidade de vida, a integridade física de cada um de vocês que estão aqui ou de cada uma das pessoas nas quais os senhores ministram o treinamento. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Espero que eu tenha sido bem prático, bem incisivo aqui. E, pessoal, nas próximas aulas eu vou ter novidade aí. Eu vou dar cupom de desconto para o curso de Ciência do Fogo. Fechou? Então, não nessa aula. Nas próximas aulas aí eu vou colocar cupom de desconto para vocês para o curso Ciência do Fogo, que está ficando show. Perfeito? Fique com Deus. Agora eu vou trabalhar mais um pouco aqui, subir as coisas, mandar um e-mail para vocês aí. Mas fiquem com Deus e dá uma olhada lá no Instagram, que eu deixo a caixinha de perguntas abertas sempre, tá certo? E nos vemos por lá. Um abraço e até mais.